assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, nós te agradecemos pela tua palavra que atravessa gerações, séculos e continentes, e que chegou até nós. Palavra esta que é vida para nós, palavra que nos traz a vida, palavra que nos aponta para a fonte de toda a vida, o autor da vida, Jesus Cristo, Senhor e Redentor. Hoje, Senhor, ao meditarmos sobre mais uma porção da tua palavra, que ela venha nos dar vida, que o Senhor venha trazer vida nova, vida do alto, àqueles que carecem de vida entre nós. Vem renovar esta vida no coração dos teus em nosso meio. E venha usar, Senhor, as minhas palavras para trazer glória ao teu nome e edificação à tua igreja. Eu te suplico em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Era para ter sido mais um dia como outro qualquer na cidade de Jerusalém. Como de costume, às 6 horas da manhã, com o raiar do sol, os judeus e os demais habitantes da cidade santa se levantariam para se dirigirem aos seus trabalhos. Como de costume, os judeus de Jerusalém se dirigiriam 3 vezes em oração ao Senhor ao longo do dia. E como de costume, no terceiro desses momentos de oração ao Senhor, os judeus residentes em Jerusalém convergiriam no templo, para ali fazerem suas orações como um povo, todos juntos, no pátio do templo, no mesmo horário em que os sacerdotes ofereceriam
o sacrifício da tarde, o sacrifício principal do dia ao Senhor. Tudo corria como costume. O roteiro não estava alterado até as 3 da tarde daquele dia em Jerusalém, quando de repente ouviu-se um grito, alguém gritando, andando, saltando e louvando a Deus no pátio do templo. Várias pessoas correram para o lugar de onde se ouvia aquele grito, foram se juntando, foram se aglomerando na ala leste do templo, perto do pórtico de Salomão. E os que chegaram primeiro conseguiram avisar para os que chegaram depois o que eles estavam vendo, o que estava acontecendo de inusitado, de surpreendente naquela tarde, naquele lugar. Era o mendigo, era o aleijado de nascença, era aquele que tinha mendigado a sua existência por quase 30 anos à porta do templo. Ele estava de pé, ele estava andando, ele estava saltando, ele estava louvando a Deus junto com todo o povo. Um milagre tinha acontecido naquela tarde, nos átrios do templo de Jerusalém. Como isso era possível? Quem tinha operado aquele milagre? Quem tinha curado o mendigo aleijado de nascença? Como isso era possível? E o que significava aquela cura milagrosa? Naquele dia, nada costumeiro em Jerusalém. Bem, é sobre isso que nos fala o texto desta noite, Atos capítulo 3, versículos 11 a 26, que traz principalmente para nós o segundo sermão pregado pelo apóstolo Pedro às multidões em Jerusalém. Já estudamos o primeiro sermão pregado no dia de Pentecostes, registrado no capítulo anterior, Atos capítulo 2. Mas temos aqui um segundo sermão, e de importância semelhante ao seu primeiro. Como vamos estudar esse sermão? Bem, em 3 partes. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, e acompanhe comigo no texto. Em Atos 3, os versículos 11 e 12, os 2 primeiros versículos, nós temos o cenário deste sermão, que nos mostra a motivação de Pedro ao pregar o evangelho para aquela gente, para as testemunhas daquele milagre. A porção seguinte traz a primeira metade do seu sermão, versículos 13 a 16, que é a parte de proclamação, ou a exposição que Pedro fez do evangelho, que nos mostra a mensagem que ele pregou naquele dia. E a última parte, versículos 17 a 26, a segunda metade do sermão, nos traz o componente de exortação, as aplicações que Pedro fez aos seus ouvintes, que nos ensinam a maneira como Pedro pregou o evangelho e como nós devemos pregar o evangelho também. Assim que o texto se divide, vamos meditar sobre ele porção por porção. Comecemos do início, versículos 11 e 12 de Atos 3, o cenário deste próximo sermão de Pedro. Como já dissemos, as semelhanças aqui entre o primeiro e o segundo sermão de Pedro registrados no livro de Atos. Lembre-se que o que deu ocasião ao primeiro sermão de Pedro em Atos 2 foi o quê? Foi um sinal operado por Deus. Você ainda se lembra do sinal? O Espírito Santo sendo derramado sobre aquele grupo de 120 pessoas, galileus em sua maioria, falando em outras línguas, conforme o Senhor os capacitava, causando admiração dos presentes, o que chamou a atenção para os apóstolos. Então Pedro pôde pregar o seu primeiro sermão. O primeiro sermão de Pedro foi em resposta, ou como consequência, a um sinal. Aqui também, em Atos 3, temos um segundo sinal, desta vez uma cura milagrosa, mais uma ação sobrenatural de Deus na cura do mendigo aleijado de nascença, o que de novo atraiu a atenção das pessoas e deu ocasião, o quê? Ao sermão de Pedro, oportunidade para ele pregar o evangelho a mais algumas almas, algumas centenas e até milhares de almas naquele dia. Mas junto com aquela grande oportunidade de pregar o evangelho, no templo de Jerusalém veio uma grande tentação. Por quê? Bem, lembre-se que Deus usou Pedro e João como os instrumentos humanos para operar aquele milagre naquele dia. Foi por meio de Pedro e João que o mendigo foi levantado, curado e trazido para os átrios do templo. E a multidão maravilhada, então, vendo o mendigo,
apegado, diz o versículo 11, apegado, agarrado em Pedro e João, bem, imaginavam o quê? Quem tinha operado aquele milagre? Quem era responsável? Quem tinha o poder? Quem tinha capacidade de operar aquele sinal? Ora, Pedro e João. E Pedro mesmo reconhece isso nas perguntas que ele faz no versículo seguinte, versículo 12. Olha bem, veja bem o que ele disse. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se nós tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Bem, como Pedro sabia disso? Talvez os olhares fixos da multidão neles, espanto, todos olhando para Pedro e João, querendo saber quem são esses homens, de onde eles vieram. Eles devem ser os homens, os poderosos, eles é que detêm esse poder milagroso, sobrenatural, de curar um aleijado. O que é muito curioso, não? Porque o texto deixa entender que nunca passou pela cabeça daqueles judeus que estavam no templo para orar a Deus. Não parece que passou pela cabeça deles que Deus é que tinha o poder, que Deus é que operou o milagre. Eles estão achando que Pedro e João foram os responsáveis pelo milagre, e não Deus, a quem eles foram buscar no templo. Curioso, não? Mas que grande tentação, não? Para Pedro e João. Especialmente para Pedro neste momento. Porque junto com a grande oportunidade aqui de poder pregar o evangelho para aquela gente toda interessada em saber o significado do milagre, é uma grande tentação. Já pensou? Pedro podendo lançar sua turnê de pregador e curandeiro de Jerusalém por toda a Judéia, ser reconhecido e exaltado como um grande operador de milagres, pelos seus irmãos israelitas, nunca mais ter que depender da pescaria, fechar a peixaria e viver agora das pregações, das campanhas de milagres por toda a Palestina, lançar seu próprio ministério de campanhas, de sinais e prodígios. Você já consegue ver o letreiro, as faixas, Pedro, o poderoso pregador e curandeiro, sexta que vem, 7h, na praça pública, não perca. Talvez lançar sua própria denominação, quem sabe? Mas foi isso que Pedro fez? Não, nada disso. Ao invés de exibir-se diante das multidões, diante dos holofotes, agora todos voltados para ele e João, no pátio do templo, naquela tarde em Jerusalém, o que Pedro fez? Ele redirecionou toda a atenção do povo de si, para quem? Para Deus e para o seu santo servo, Jesus Cristo. Ora, o que Pedro fez naquele momento é o que ele recomendaria para todos os servos de Deus, especialmente para todos os que estão incumbidos de pregar a palavra de Deus. Você pode guardar o seu lugar na sua Bíblia e voltar rapidamente comigo para a primeira carta de Pedro. 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11, ou pode simplesmente anotar a referência e consultá-la depois. Em 1 Pedro 4, versículos 10 e 11, Pedro escreveu o seguinte, o mesmo Pedro que pregou este sermão, no qual meditaremos em breve. Ele diz na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 10 e 11: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém? O que Pedro está dizendo em outras palavras, a todos os que são membros do corpo de Cristo, habitados pelo Espírito, capacitados com seus dons e talentos, a todos a quem Deus salvou e capacitou para servir na igreja, seja abrindo uma porta, tocando um instrumento, cuidando de uma criança, visitando um doente, socorrendo uma mãe, uma criança recém-nascida, ou pregando regularmente de púlpito, fazendo o que você fizer na igreja, seja na igreja ou fora dela, seja o que for que você fizer, faça tudo para a glória de quem? Não para a sua, não para o seu reconhecimento, não para que você receba os aplausos e os elogios,
não para chamar a atenção para si, por mais que as pessoas se maravilhem com o seu serviço, mas para que Deus seja glorificado em todas as coisas, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Bem, é isso que temos feito? É isso que procuramos fazer? Quando e se Deus nos usar para fazer qualquer bem, qualquer serviço nesta terra em nome dEle, quando as pessoas quiserem nos reconhecer por esse serviço, nós estaremos prontos para responder: não é a mim que você tem que agradecer, mas é o Senhor que me enviou. Não a mim, mas a Ele seja a glória, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ou será que, como muitos fazem hoje, dentro e fora da igreja, sucumbimos à tentação e à ilusão de que alguma glória pertence a nós? Pastor, como eu posso saber isso? Bem, pergunte-se: você se encontra mais motivado a servir a Deus quanto mais você é reconhecido? E menos motivado a servir a Deus quanto menos você é reconhecido? Então, por que você está servindo a Deus? É para ser reconhecido ou para engrandecer a Deus? É para receber glória ou para devolver a glória a Ele, quer o reconhecimento venha ou não? Vimos o que Pedro fez. Quando o reconhecimento veio, ele não guardou para si a glória, ele a devolveu, ele a redirecionou. Para quem? Para Deus e para o seu santo servo Jesus, que nos mostra a motivação, a nossa motivação em servir a Deus, especialmente em pregar o Evangelho. Mas ainda não falamos sobre o sermão de Pedro. Vamos voltar para o texto base, Atos capítulo 3. Vamos continuar de onde paramos, no versículo 13 a 16, a proclamação propriamente dita de Pedro, dada a oportunidade, tamanha oportunidade para o Evangelho. Já vimos que ele não sucumbiu à tentação da autoglorificação, mas logo em seguida ele partiu para a proclamação do que Deus fizera naquela tarde, na entrada do templo de Jerusalém, por intermédio dele e de João, e tudo para a glória do Senhor. Do que consistiu então a proclamação, ou a exposição de Pedro? Podemos dividi-la em 4 elementos. Primeira coisa, Pedro anunciou a fonte daquele milagre, de onde ele veio. Quem curou aquele mendigo de nascença? Foi Deus. Qual Deus? Ele o reconhece no versículo 13, na sua fala seguinte: o Deus de Israel, o Deus da aliança. Versículo 13, Pedro disse: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados. Pausa. Pedro aqui foi muito estratégico. Ele usou uma expressão muito conhecida dos judeus ali, porque era assim que os judeus costumavam se dirigir a Deus em oração diariamente. Enquanto nós costumamos abrir as nossas orações com o quê? Nosso Pai do céu, o Senhor Deus, nosso Senhor. Um judeu se dirigia a Deus em oração, abrindo suas orações assim: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos nossos antepassados. Era a invocação padrão de Deus, do povo de Israel. E é uma expressão muito peculiar, porque é assim que Deus mesmo se apresentou a Moisés, em Êxodo capítulo 3, quando começou a apresentar a ele o seu plano de resgatar Israel do seu cativeiro no Egito. Foi assim que Deus se apresentou: ora, Moisés, quem sou eu? Eu sou o Deus da aliança, o Deus dos seus antepassados, o Deus que se revelou a Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que vai cumprir essa promessa e libertá-los do Egito. Ora, Pedro, muito sabiamente, começa a sua pregação mostrando que quem foi que curou aquele homem? Foi o mesmo Deus a quem Israel invocava, o Deus dos antepassados, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que os salvou do Egito. Tinha feito algo novo para resgatá-los de um cativeiro maior, mais severo, seu cativeiro ao pecado e este mundo. E todo o sermão se encaixa dentro dessa invocação deste Deus. Note bem, aqui no versículo 13, que
Pedro se dirige ou fala deste Deus como Deus de Abraão, o Deus dos nossos antepassados. Vá para o final do sermão, no versículo 25. E você verá a repetição destas duas expressões, a referência aos antepassados e a Abraão. Notaram isso? Versículo 25, no final do sermão ele diz: e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão. Ou seja, a referência a este Deus forma a moldura deste sermão. Tudo que Pedro tem a dizer sobre a cura daquele homem diz respeito a este Deus, o Deus de Israel. É o Deus de vocês que operou isso, para a sua glória, e não para a minha glória. Bem, logo em seguida, vemos o segundo elemento do sermão. Volte comigo para o início dele, no versículo 13. Este Deus, o Deus de Israel, o Deus dos antepassados que o salvou do Egito, é o Deus que agiu agora para glorificar quem? Jesus. Tendo mostrado a fonte do milagre, Pedro agora anuncia o mediador deste milagre, por meio de quem Deus curou aquele homem. E antes de citar Pedro ou João, quem é que Pedro menciona? Jesus. Versículo 13: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Jesus. Bem, os judeus ali lembravam deste nome, porque semanas antes, pouco menos de, ou talvez 2 meses antes, eles tinham ouvido de um Jesus, na festa da Páscoa. Aliás, eles tinham sentenciado um tal de Jesus à morte. Eles tinham crucificado este tal de Jesus e misteriosamente nunca mais se ouviu falar no corpo dele. Quem? Jesus? Aquele que nós rejeitamos? Sim, Pedro está dizendo, ele mesmo. O seu Deus, o Deus de Israel, o Deus dos seus antepassados, glorificou o seu servo Jesus. E Pedro fala explicitamente: o mesmo que vocês, versículo 14 e 15, que vocês negaram, que vocês rejeitaram, que vocês sentenciaram à morte, esse mesmo que vocês abandonaram, entregaram para ser morto, é este que Deus glorificou diante dos seus olhos. O fez ressuscitando dentre os mortos, mas agora estava glorificando o seu servo Jesus por meio da cura do mendigo, mostrando que o mesmo poder que tinha agido na ressurreição de Jesus, agora estava agindo na cura daquele homem, e todos estavam vendo isso, como testemunhado pelos apóstolos. Mais um milagre de restauração de vida acontecendo por meio do poder de Jesus. Mas de novo, quem exatamente era esse Jesus? Pedro faz questão aqui de esclarecer que ele não era mais um judeu qualquer, que tinha terminado a sua vida numa cruz. Note bem, nessa primeira porção do sermão de Pedro, os títulos, os nomes que Pedro usa para descrever Jesus. O primeiro deles está aí no versículo 13. É o primeiro título que Pedro usa para descrever Jesus. Qual é? Deus glorificou o seu servo Jesus. De novo, olhe para o fim deste sermão, no versículo 26. E qual é o último título que Pedro usa para descrever esse Jesus? Lá no versículo 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo. Temos uma segunda moldura neste sermão. O mesmo Deus de Israel, que curou este homem, agiu por meio do seu servo Jesus. Este é um sermão sobre Deus e sobre o seu servo Jesus. Agora, de onde vem esse termo servo? Onde você o encontra na Bíblia? Onde você o encontra num texto muito importante do Antigo Testamento? Os que estão mais familiarizados com a Bíblia devem saber. O profeta Isaías falou de um servo sofredor, um servo que tomaria sobre si as enfermidades e o castigo do pecado da nação sobre si. Pedro está dizendo, este servo veio, ele chegou e seu nome é Jesus. O mesmo que tomou sobre si a enfermidade deste mendigo é o que tomou sobre si o castigo do pecado de vocês, judeus, que estão ouvindo o meu sermão agora. Deus glorificou o seu servo Jesus diante de vocês por meio da sua morte e ressurreição. Mas há outros títulos aqui. Olhe para o versículo 14. Pedro diz: vocês negaram publicamente quem? O santo e
justo. Dois termos que descrevem a própria pessoa de Deus na Bíblia. Pedro está dizendo: este Jesus que vocês negaram não é apenas o servo prometido, ele é o próprio Deus, santo como Deus, justo como Deus, inocente e perfeito como Deus. E por fim, no versículo 15, ele se refere a Jesus como: vocês mataram o autor da vida, aquele de quem procede toda a vida, que deu a sua vida no Calvário, que recebeu nova vida do seu Pai e que dá a vida eterna a todo que o recebe. Foi por meio deste nome, do nome deste Jesus, o servo santo e justo, o autor da vida, que Deus operou aquele milagre no templo. Então Pedro já anunciou a fonte do milagre e o mediador do milagre. Mas há mais dois elementos aqui. Terceiro, Pedro declarou a indignidade das testemunhas daquele milagre, os judeus presentes. Se Jesus é descrito como o servo, o santo, o justo, o autor da vida, como é que Pedro descreve os judeus aqui? Jesus é o servo, os judeus foram os rebeldes. Jesus é o santo e justo, os judeus foram os impuros e os impiedosos, os injustos que tramaram contra Jesus. Jesus é o autor da vida e os judeus assassinaram o autor da vida. Aliás, é crime em dobro, disse Pedro no versículo 14 e 15. Eles não só assassinaram o autor da vida, como libertaram um assassino, Barrabás, se tornando cúmplice de um assassino e assassinando outro homem, inocentando o assassino e assassinando o inocente. Os judeus são exatamente o oposto de Jesus. E o que eles mereciam da parte de Deus? Se você fosse Deus, o que você faria com esses judeus? Com esses que crucificaram e mataram o servo santo e justo, o autor da vida, o que você faria no lugar de Deus? E o que Deus fez por eles? Não só ressuscitou seu Filho dentre os mortos, para lhes dar perdão e vida eterna, como produziu este milagre diante deles, para que eles soubessem, testemunhassem do poder de Deus em ação. Não bastasse a ressurreição, Deus ainda dá saúde perfeita a um mendigo aleijado de nascença, para que eles soubessem que Jesus é o servo, o santo e justo, o autor da vida. Mas temos um quarto elemento. Já vimos a fonte do milagre, o mediador do milagre, as testemunhas indignas do milagre, mas Pedro termina com a resposta necessária ao milagre. E qual é a resposta necessária àquele milagre? Ele diz no versículo 16, como eles deveriam responder àquele milagre? Ora, da mesma maneira que o mendigo aleijado de nascença tinha respondido à oferta de Pedro, com fé. Pedro diz: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Então Pedro descarta por inteiro qualquer possibilidade dos judeus pensarem ou imaginarem que foi pelo poder e pela piedade de Pedro e João que o homem foi curado. É isso que eles imaginavam? Eles diziam: não foi pelo meu poder, ou de João, meu companheiro, não foi pela nossa piedade, nem foi pelos méritos do aleijado. Não, o que ele está dizendo? Foi única e exclusivamente pela fé no nome de Jesus. E aí Pedro surpreende ainda mais: fé que Jesus mesmo despertou no coração do mendigo. Notaram isso? Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem. A fé que vem por meio dele. Por meio dele quem? Do mendigo? Não, de Jesus, fazendo a obra completa, não só curando o homem, mas lhe dando a fé para que ele fosse curado. Esta fé que é a resposta necessária à obra de Deus na vida daquele homem. E como veremos logo em seguida, Pedro dirá: vocês também, judeus, devem crer, assim como este homem creu. Ele creu para a restauração da sua saúde, vocês devem crer para a salvação das suas almas.
para que a alma de vocês receba saúde perfeita do alto. Agora, o que esses 4 elementos do início do sermão de Pedro têm a nos ensinar? Deixe-me lembrar de novo, os 4 elementos. Primeiro, Deus, a fonte do milagre. Segundo, Jesus, o mediador daquele milagre. Terceiro, os judeus, as testemunhas indignas do milagre. E quarto lugar, fé, a resposta necessária àquele milagre. O que esses 4 elementos juntos compõem? Ora, eles são os 4 elementos necessários ao Evangelho, a mensagem das boas novas, a mensagem que a igreja deve pregar, e não só quando estivermos reunidos aqui em culto, mas quando estivermos espalhados por este mundo. Esta é a mensagem, é a boa notícia que temos que levar para os que ainda não ouviram e não creram. Uma mensagem sobre o quê? De novo, uma mensagem sobre Deus. O Evangelho não começa conosco, o Evangelho começa com Deus. Não qualquer Deus, não um Deus genérico, não um Deus da nossa própria fabricação e imaginação religiosa, mas este Deus em particular, este Deus que Pedro está invocando aqui, o Deus dos nossos antepassados, o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que agiu em conformidade às suas promessas, em aliança com o seu povo, o Deus que redimiu o povo de Israel do Egito, do seu cativeiro. É este Deus que deve estar no centro do Evangelho. Um pastor brasileiro conhecido disse que ele se cansou de perguntar às pessoas se eles acreditavam em Deus. Queria receber as respostas mais diferentes, porque cada uma queria dizer uma coisa diferente com a palavra Deus. Então, quando ele perguntava às pessoas, passou a perguntar às pessoas se elas acreditavam em Deus, antes que elas respondessem, ou quando lhe faziam a pergunta, você acredita em Deus? Disse, não, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e em seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, e eu creio no Espírito Santo. O que ele quis dizer com isso? Eu não creio em qualquer Deus, eu não creio em um Deus entre tantos, eu creio no único e verdadeiro Deus, neste Deus, o Deus que se revelou no tempo e no espaço, o Deus que agiu na história, o único e verdadeiro Deus. O Evangelho começa com este Deus, o Deus das Escrituras, o Deus que agiu na história para libertar o seu povo. O Evangelho continua com quem? Jesus, o servo apontado por Deus para executar a nossa salvação. E tal qual Deus, nós não acreditamos em um Jesus genérico, porque tem muita gente que crê em Jesus, mas um Jesus muito diferente daquele no qual eu creio, e você crê, e muitos creem. Nós não cremos e não pregamos um Jesus genérico, um Jesus curandeiro poderoso, ou guru maravilhoso, ou o maior conselheiro e psicólogo que jamais existiu, essas diluições ralas do verdadeiro Jesus. Não, nós pregamos o Jesus das Escrituras, o servo prometido de Deus, o santo e justo Deus como Deus, o autor da vida, aquele que assumiu o castigo dos nossos pecados na cruz do Calvário há 2000 anos, tomando sobre si a nossa morte para que recebêssemos por ele a sua vida. É nesse Jesus que eu creio, e é esse Jesus que eu preciso pregar, não qualquer Jesus do mercado, não uma imitação barata, mas o Cristo do Calvário, o Cristo do Evangelho. Terceiro, o Evangelho é destinado a todos os homens e mulheres deste mundo, a pecadores indignos do perdão e da salvação de Deus, tal qual aqueles judeus. Gente, nós não somos pessoas apenas disfuncionais, desequilibradas, desajustadas. Quantos já ouviram esses adjetivos? O mundo está cheio de pessoas o quê? Desajustadas, desequilibradas, disfuncionais. Isso tudo é paliativo. São todos adjetivos atenuantes usados em nossa época. A Bíblia usa outros adjetivos e substantivos. Não, nós não somos apenas pessoas disfuncionais, desequilibradas, desajustadas. Nós somos pessoas desobedientes. Nascemos desgarradas de Deus, em desobediência a Deus, em rebeldia contra o Senhor. E por isso somos pecadores, merecedores dos juízos de Deus e carentes da sua graça. O Evangelho é para todos os pecadores nascidos neste mundo, independente de gênero, raça,
condição social, grau de instrução. O evangelho que pregamos é sobre Deus, seu santo Filho Jesus, para pecadores carentes de salvação e que exige o quê? Fé. A resposta de fé, de confiança nesta oferta de salvação. Uma fé simples e uma fé exclusiva no nome de Jesus. Porque não há salvação em nenhum outro nome que não seja o nome de Jesus. Ninguém pode ser salvo pelas suas obras, quer sejam religiosas ou não. Ninguém é salvo pela sua caridade. Ninguém pode ir para o céu por conta da sua penitência, das suas contribuições sociais. Ninguém pode ascender mais degraus aos céus com base na sua performance espiritual. Não, nós só podemos sonhar com acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, o servo sofredor, aquele que pagou o preço uma vez por todas pelos nossos pecados. E o que Ele exige de nós? Fé, que confiemos nele, que descansemos nele e nele somente. É neste evangelho que todos nós cremos aqui. E é este evangelho que nós temos anunciado a este mundo. Porque, meus irmãos e irmãs, não sei se você reconhece isso ou não, nós vivemos em uma época em que há muitos evangelhos sendo pregados, dentro e fora da igreja. Deixe-me citar alguns deles. Alguns falsos evangelhos, que talvez você ouça por aí, dos púlpitos evangélicos e nos meios de comunicação fora da igreja. Nós temos o evangelho pragmático, o evangelho que oferece salvação das nossas mazelas pessoais, mediante coisas como pensamento positivo, corrente positiva, declaração de fé, busca por algum poder religioso sobrenatural, tiro e queda, seja numa igreja evangélica, num terreiro, num centro espírita, onde for. Não importa se for verdadeiro, o que importa é que funciona, e se funciona, então é para mim. Isso é um evangelho falso, mas muito popular e atraente para muitos no Brasil. Nós temos o evangelho materialista, o evangelho que prega a salvação da escassez e da pobreza material, por meio de coisas como teologia da prosperidade, da agenda econômica liberal ou do coletivismo marxista e comunista. Isso é um evangelho. Ser salvo da pobreza e da miséria, por meio de alguma teologia, de algum plano econômico ou de alguma ideologia. Isso é um tipo de evangelho que encanta e arregimenta muitos, e muitos fazem disso sua religião, nas faculdades, no mercado, na igreja. Nós temos o evangelho hedonista, o evangelho que prega a salvação do tédio e do vazio existencial, por meio da livre exploração do mundo. Na igreja, são as pregações de graça barata, graça libertina. Deus te ama e você pode fazer o que você quiser com a sua vida, num culto desenfreado ao prazer. Mas o evangelho que você ouve fora da igreja, por meio de coisas como sexo livre, legalização das drogas, amor homoafetivo, ouça o seu coração, seja feliz. Isso é um tipo de evangelho, mas que é falso e também não salva. Nós temos o evangelho socialista, que prega a salvação das desigualdades sociais e políticas, mediante a eliminação de classes e demais marcos divisores da nossa sociedade. É um evangelho que encanta muitos jovens há 150 anos, desde Marcos. Mas também não é o evangelho de Jesus. E você tem um evangelho feminista, que prega a salvação da opressão machista, mediante a abolição dos papéis dos homens e das mulheres neste mundo. Todos evangelhos rivais, todos evangelhos alternativos, todos concorrentes, mas concorrentes péssimos do único e verdadeiro evangelho, o evangelho das Escrituras, de um Deus verdadeiro que enviou seu santo Filho Jesus para morrer por pecadores indignos e que exige de nós fé simples no seu nome. Só este evangelho salva, e só este evangelho salva eternamente. Nenhum outro evangelho. Foi esse evangelho que Pedro pregou naquela tarde, é o evangelho que nós devemos pregar. Mas falta-nos a conclusão do sermão, e para ela nós vamos logo. Já vimos o cenário
do sermão, a motivação de Pedro. Já vimos a proclamação de Pedro, a sua mensagem central. Agora vamos para a sua exortação, a aplicação do sermão, versículos 17 a 26, mostrando a maneira como ele pregou. Bem, tendo proclamado todos os elementos centrais do Evangelho, Pedro agora aplica. E além de aplicar, ele aprofunda a sua mensagem aqui. Eu quero que ele pegue cada um desses 4 pontos e vai mais fundo em cada um deles, aplicando-os aos seus ouvintes. Ele começa por Deus. Por Deus. Versículo 17: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus, olha lá Deus de novo, é assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas. Que ideia Pedro está apresentando aqui sobre este Deus? De novo, um Deus que tem um plano que ele executa soberanamente na história, independente da oposição dos homens a este plano, mas até mesmo a oposição dos judeus a este plano serviu este plano. É o que Pedro está dizendo: vocês crucificaram Jesus por ignorância, mas Deus já tinha planejado tudo isso desde o passado e já tinha anunciado isso por meio dos seus profetas. Isso se torna um termo-chave aqui na segunda parte do sermão. Ele menciona profetas no versículo 18, os porta-vozes do plano de Deus, vai mencioná-los de novo no versículo 21, 22, 23, 24 e 25, quase que em cada versículo daqui até o fim do sermão. Ele vai falar sobre os profetas, os que anunciaram o plano de Deus. Ele cita, por exemplo, Moisés no versículo 22, que anunciou um outro profeta, maior que Moisés. Quem é este profeta? Jesus, a quem os judeus deveriam ouvir. Ele menciona Samuel no versículo 24, e todos os que vieram depois dele. Samuel falou de um grande rei, ou melhor, os livros de Samuel registram a promessa feita a Davi de um outro rei, que viria para reger o seu povo. Quem é este rei? Jesus. Ele fala sobre a aliança com Abraão no versículo 25, da qual aqueles judeus eram herdeiros da aliança e dos profetas, e mostra que Jesus é o descendente prometido de Abraão, que veio cumprir a aliança. Ou seja, o que Pedro está mostrando aqui? De novo, que este é o Deus que orquestra toda a história de Israel, desde os patriarcas, passando por Moisés, Samuel e todos os outros mensageiros, apontando para quem? Para Cristo, para Jesus. E nem mesmo a rejeição dos judeus foge do controle soberano deste Deus, que está conduzindo tudo agora para o fim de todas as coisas. Versículo 21. Mesmo Deus que planejou isso é quem vai conduzir tudo à restauração no fim dos tempos. Ele menciona o segundo elemento do Evangelho, Jesus. E qual Jesus? Bem, nós vimos. O Jesus que veio cumprir todo o plano soberano de Deus. Mas além de todos os títulos que Pedro já usou de Jesus, ele usa mais um aqui no versículo 18 e no versículo 20. Ele fala sobre o Cristo. Versículo 18: mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Ora, Cristo é o correspondente ao Messias, o ungido, aquele prometido por Deus, ungido do Senhor para cumprir os seus planos, para restaurar a vida do seu povo. O Messias ungido, prometido e aguardado por Israel é Jesus. É Ele que está no centro do Evangelho. Terceiro, Deus enviará Jesus, o Cristo, justamente para quê? Para resgatar o seu povo das suas maldades e dos seus pecados. Olhe para o versículo 19. Aplicação, primeiro imperativo aqui que Pedro faz: bem, à luz de tudo isso, vocês judeus que estão me ouvindo, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Ora, estes que haviam crucificado Jesus por ignorância. E por que Pedro menciona a ignorância dos judeus aqui? Não para absolver a culpa deles. Vocês não sabiam o que estavam fazendo. Tudo bem, Deus releva. Não para atenuar a culpa deles, não. Ele menciona a ignorância dos judeus aqui para mostrar que havia possibilidade de perdão, mas também que havia necessidade
de perdão. Mesmo ignorantes, eles eram culpados. E culpados deviam se arrepender do que tinham feito, do que tinham pensado sobre Jesus, por tê-lo julgado como um judeu qualquer, e não como o servo santo e justo, o Cristo, o Messias. Arrependam-se, disse Pedro. Voltem-se para Ele, para que recebam perdão. Então, por último, quarto, diante desta oferta de perdão, Ele convoca os judeus a se arrependerem, a crerem em Jesus, depositarem nele a sua fé, prometendo todas essas bênçãos a partir do versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. A expressão aqui é muito marcante. É uma expressão usada da escrita do mundo antigo. No mundo antigo, o papel mais usado era feito de papiro. As tintas não tinham o ácido que as nossas tintas têm hoje. Então você poderia escrever no papiro com a tinta e ela não queimaria, não danificaria o papel. Com um lencinho você poderia apagar a tinta e o papel estaria como novo. Essa é a expressão que Pedro está usando aqui. Aqueles que creem em Jesus e se voltam para Ele com arrependimento, os seus pecados serão cancelados, apagados, inocentados, livres da sua condenação. Suas maldades canceladas, o descanso do Senhor prometido, versículo 20, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, por meio desse relacionamento restaurado com Deus, por meio de Jesus. E ele termina no versículo 21 dizendo que tudo isso aguarda a maior recompensa de todas, que é o fim da história, o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, e do qual a cura do mendigo era apenas um antegosto. O que vocês viram aqui, na cura desse mendigo, Deus fará por todos, quando Ele voltar para encerrar a história, quando Ele restaurar todas as coisas, os céus, a terra e debaixo da terra. E como se não pudesse ficar melhor, fica, porque Pedro termina o sermão no versículo 25 e 26 dizendo que todas essas bênçãos prometidas desde Abraão, foram ofertadas primeiro àqueles judeus, mas não somente aos judeus. Deus tinha prometido aquilo a Abraão e os seus filhos para poder abençoar todos os povos, de todas as terras, de todos os cantos, começando pelos judeus e chegando até nós, brasileiros, em pleno século 21, nós também nos tornamos herdeiros das promessas do Evangelho. É o que tudo isso tem a nos ensinar sobre a nossa maneira de pregar o Evangelho neste mundo. 3 coisas e com isso fechamos. Primeiro, temos que anunciar o Evangelho com confiança. Quando nós estamos pregando o Evangelho para um parente, um amigo, um vizinho ou um colega, nós não estamos pregando sobre um Deus territorial, provinciano, o Deus dos cristãos, o Deus da igreja, somente, o Deus que habita somente o meu coração. Quando nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos pregando a mensagem do único e verdadeiro Deus que orquestra toda a história, que rege todo o céu e a terra, que rege todos os povos e que tem um plano que atravessa toda a história, desde os patriarcas até o fim dos tempos. Você não está falando em nome de um Deus pequeno, ou provinciano, ou bairrista. Você está falando do único e verdadeiro Deus sobre toda a terra, soberano sobre todos os povos e acima de todos os credos e religiões do mundo. Então não fale pouco deste Deus e não fale de maneira pequena, fale de maneira grandiosa, de maneira confiante. Você está falando em nome do único e verdadeiro Deus. Pregue com a mesma confiança que Pedro pregou. Pregue como quem prega a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Não pregue como se você estivesse dando uma opinião sobre um prato, compartilhando uma receita de bolo ou uma opção de destino de viagem para as férias. Pregue como se você estivesse falando em nome do único e verdadeiro Deus, que criou tudo
que rege tudo, que ordena tudo para a sua glória. Isso deve conferir uma confiança e uma ousadia no seu testemunho. Não se envergonhe, não se acanhe, não se apequene ao pregar o evangelho. Engrandeça o Senhor, fale com confiança, fale daquele que operou todas essas coisas maravilhosas na história. E mais, não só pregue com confiança, mas confie que Deus mesmo é soberano para gerar no coração daqueles a quem você está pregando fé. Notou isso? Pedro oferta o evangelho para o mendigo e diz ele no versículo 16 que o próprio Jesus deu a fé àquele mendigo. Você não precisa produzir fé, pregue com confiança e confie que Deus mesmo gerará fé no coração dos que te ouvem, porque Ele é soberano para tanto. Você crê nisso? Pregue o evangelho com confiança, com fé no poder de Deus, e veja o poder de Deus gerando fé no coração de um incrédulo, de um aleijado de alma, de um marginalizado social e espiritual. Pregue com confiança. Segundo, pregue o evangelho com clareza e com transparência. Quer as pessoas ainda não creiam em Jesus por ignorância da palavra, ou por rejeição aberta à palavra, anuncie claramente e abertamente a mensagem do evangelho. Você viu isso em Pedro? Ele prega com uma confiança celestial, divina, mas com uma clareza ímpar. Notaram isso? O que ele disse no versículo 22 e 23? Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam em tudo o que ele lhes disser, e quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Seja claro, você não está ofertando uma bandeja de uma fruta, de um tomate de feira. Vocês não estão oferecendo um saco de batata em falta no mercado. Não, você está ofertando o evangelho, oferecendo o evangelho. Seja claro, quem ouvir e rejeitar, diz a palavra de Deus, será eliminado. E semana que vem, no capítulo 4, nós veremos os que rejeitaram o evangelho, os líderes do templo, as autoridades de Israel. Mas seja igualmente claro sobre a outra oferta do evangelho: os que aceitarem e creem serão salvos. Pedro está dizendo: convertam-se das suas maldades, creiam em Jesus, se arrependam, e vocês receberão o quê? O cancelamento dos seus pecados, descanso do alto, a promessa do porvir. E como também veremos no capítulo que vem, mais 2.000 creram e se arrependeram e provaram do perdão dos seus pecados. Então seja claro, mostre claramente que só há duas opções, duas respostas alternativas ao evangelho: ou você ouve, crê e é salvo, ou você ouve, rejeita para a sua ruína. Seja confiante, seja claro e, por fim, seja urgente. Pedro disse no versículo 21 que é necessário que ele, Jesus, permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Bem, Jesus não voltou, não é verdade? Ele ainda está no céu. Ele ainda não veio para encerrar a história. O que nós fazemos até lá? Pregamos o evangelho. Anunciamos urgentemente a todos o evangelho, porque só há uma maneira de você ser restaurado à espera do porvir, é se voltando para Jesus. Então não há nada mais urgente, meus irmãos. Não há nada mais urgente nesta semana na agenda deste país do que pecadores ouvirem o evangelho. Mais urgente do que a crise dos caminhoneiros, mais urgente do que gasolina no seu tanque, mais urgente do que comida no mercado, mais urgente do que a volta para o seu trabalho, é que os pecadores ouçam o evangelho esta semana. É que falemos de Cristo aos perdidos, porque Ele vai voltar. E quando Ele voltar, não haverá mais oportunidade para tanto. Então faça como Pedro, pregue com confiança, pregue com clareza e com absoluta urgência.
porque sem o Evangelho não existe possibilidade de fé, nem tampouco de salvação. Então, o que o relato de hoje nos ensinou sobre a nossa pregação, nossa proclamação do Evangelho, 3 coisas. Qual deve ser a nossa motivação? O que nos motiva a pregar o Evangelho? O que motivou Pedro? Não é a nossa glória, não é o nosso reconhecimento, mas é a glória e o reconhecimento do nosso Deus. Essa é a nossa motivação. Segundo, qual é a mensagem que nós pregamos? A mensagem é uma só: Deus salva pecadores por meio da fé em Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem. Deus salva pecadores. Ninguém salva a si mesmo, só Deus salva pecadores por meio da fé em Jesus. E terceiro, qual deve ser o nosso modo, nossa maneira de pregar? Seja confiante, seja claro, seja urgente. O Brasil pode padecer por desabastecimento material, mas almas perecerão por desabastecimento espiritual. Pregue o Evangelho, leve o Evangelho com confiança, com transparência, clareza e urgência. Quer o mundo nos ignore e rejeite, quer o mundo nos ouça e creia no Evangelho, que sejamos fiéis à mensagem que nos foi entregue, tanto quanto Pedro foi, e que Deus receba toda a glória, seja pela rendição ou pela rejeição do Evangelho. Oremos. Então, Senhor, reveste-nos do Teu poder e do Teu Espírito, para que, como Pedro, sejamos Tuas fiéis testemunhas nesta terra, levando adiante as boas novas deste Evangelho, o Evangelho da cruz de Cristo, a salvação dos nossos pecados por meio da fé simples no Teu santo e justo servo, o Cristo, Jesus. Senhor, perdoe-nos pela nossa negligência, nossa omissão, por não falarmos mais, por não falarmos com maior confiança, com maior clareza, com maior urgência deste Evangelho, para os que perecem em seus pecados, para os que creem em outros evangelhos que não salvam, que não são o Evangelho de Cristo. Senhor, perdoe-nos e levante-nos um exército de testemunhas Tuas, faz-nos fiéis, faz de nós fiéis testemunhas deste Evangelho. Quer nos rejeitem, quer se rendam ao Senhor, que sejamos fiéis. Seja do púlpito desta igreja, ou nas nossas conversas particulares ao longo desta semana, que sejamos fiéis embaixadores deste Evangelho. E quando e se alguém se converter, quem sabe nesta noite, neste lugar, quando alguém se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus, convertendo-se das suas maldades, que a glória seja Tua somente, não a nós, nenhuma glória a nós, mas tão somente a Ti seja toda a honra, glória e louvor para todos sempre. Amém.